O Brasil ultrapassou 2 milhões de recuperados da Covid-19. O número de óbitos caiu 7%. O número de mortes relacionadas ao coronavírus caiu 7% na última semana. A maior queda ocorreu na região norte, com diminuição de 39% dos casos. No Nordeste, a redução foi de 11% e no Sudeste, de 8%. Nas regiões Sul e Centro-Oeste, houve aumento de 11% e 8%, respectivamente, no número de óbitos. Quase 100% dos municípios brasileiros já registraram casos de Covid-19, com mortes em 3.627 deles. O secretário de Vigilância em Saúde explica que o comportamento da doença precisa ser avaliado de região a região. Como o governo avalia a situação da epidemia do coronavírus no Brasil? Por região, por período, por sazonalidade e com toda a atenção necessária. O Brasil é o país com mais casos recuperados no mundo. O governo brasileiro vai comprar a primeira vacina que se mostrar eficiente. O país está pronto para imunizar a população e a vacina será de graça. O Ministério da Saúde terá interesse em adquirir a primeira vacina que ficar disponível para a população, desde que essa vacina tenha a eficácia comprovada. O presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória da vacina contra o coronavírus. Hoje, o governo federal reforça mais uma vez o seu compromisso em salvar vidas. Com a sua assinatura nessa medida provisória, estamos garantindo a aplicação de recursos em uma vacina que tem se mostrado a mais promissora do mundo. O investimento é significativo, não apenas no seu valor, quase 2 bilhões de reais, mas também aponta para a busca de soluções que permitam ao Brasil desenvolver tecnologias para a proteção dos brasileiros. Esse é um acordo de transferência de tecnologia. Isso significa que estamos garantindo a produção e entrega inicialmente de 100 milhões de doses, além de trazer para o país a capacidade de utilizar na indústria nacional essa nova tecnologia e dar sustentabilidade ao Programa Brasileiro de Imunizações. Cuidamos dos brasileiros agora e no futuro. A vacina é peça fundamental nas respostas do governo federal no enfrentamento da pandemia. Ela, no entanto, não é nem será a única medida adotada contra a Covid-19. Ao repassarmos mais de 24 bilhões de reais exclusivos para o combate ao coronavírus, apoiamos firmemente os gestores estaduais e municipais na concretização das ações efetivas para a assistência da população brasileira. Hoje contamos com mais de 11 mil leitos habilitados exclusivamente para o tratamento desta doença. É o maior número de leitos já habilitados num período de 5 meses desde a criação do SUS. Queremos garantir a ampliação do acesso aos serviços de saúde para a população de forma permanente. Estamos em contato com os gestores locais, onde a curva de infecção está em queda, para trabalhar a manutenção da disponibilidade dos leitos e equipamentos ampliados durante a pandemia. Só de ventiladores pulmonares, distribuímos mais de 8 mil unidades. Eles têm que estar disponíveis para a população. Vamos doar todos os ventiladores. R$ 194.965 em favor do Ministério da Saúde. Eu sou o capitão do Exército, minha atividade é outra, mas me coloco no lugar de um médico no momento que tem que decidir. Prezado Peternelli, se em Juiz de Fora o médico fosse esperar exames, eu teria morrido. Eu tinha que decidir. Mesmo que porventura tivesse nada esterilizado, eu tinha que me cortar minha barriga naquele momento. Eu sempre digo, né? É um ensinamento militar. Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Não pode ficar parado ali, fica em casa. Não dá. Desde o começo eu adotei essa linha. E a gente fica triste, prezada Tereza Cristina, quando a gente vê pessoas dando decreto proibindo determinado medicamento. Mesmo que não tinha comprovação científica, mas ele não apresentava uma alternativa. O que está em jogo? Vidas. E desde o começo,
eu assumi essa postura. Tinha que fazer alguma coisa, mesmo não sendo médico, mas conversei com muitos médicos pelo Brasil. E todos me falaram da questão do off-label, isso, né? Fora da bula. Se essa prática tivesse sido adotada décadas e décadas atrás, muitas doenças estariam vivas até hoje por aí, sem solução. Estudando um pouquinho, eu fui ver lá na Guerra do Pacífico. O soldado chegava ferido, não tinha mais de quem receber sangue, daí descobriram que vamos meter água de coco na veia dele. E deu certo. Dezenas, centenas de vidas foram salvas. Se fosse esperar uma comprovação científica, quantos não teriam morrido naquele momento? Hoje, tínhamos um protocolo do ministro primeiro da Saúde, que mandava aplicar apenas, em estado grave, a hidroxicloroquina. É jogar comprimido fora. Não precisa ter conhecimento, nem cérebro, para entender que é jogar comprimido fora e perder vidas. Tive desentendimento? Sim. Não é o que eu quero, mas muitos médicos achavam, inclusive o Osmar Terra, que a linha não era aquela. E, lamentavelmente, esse ministro virou aí um comentarista da Globo por várias e várias semanas, até que o trocamos. Depois, o outro ministro tem um problema pessoal, de fora o íntimo, saiu. E entrou o interino. Nada impus ao Pazuello. Falei para ele conversar, são 5 mil servidores aqui em Brasília, não é isso? 5.470, ele levou 15 militares para lá. Militares técnicos. Que um dos grandes problemas da administração pública é a gestão. E é um ministério, para ser educado, complicado. E, obviamente, tem gente que tem que ter um médico lá. O ideal é que fosse um médico gestor, e não temos essa facilidade de encontrar um médico gestor. É difícil. E ele começou a dar certo na gestão. Há 2 semanas, fiquei sabendo que 17 secretários de saúde estaduais foram consultados e todos elogiaram o trabalho dele. Que tudo o que eles precisavam, e nós tínhamos meios, tínhamos o apoio do Parlamento, da Câmara e do Senado, tivemos o apoio do Tribunal de Contas da União, eram atendidos. E o objetivo de achatar a curva lá atrás era evitar o engarrafamento, o amontoamento de gente em hospitais, sem que tivesse aí meios para atendê-los. Pelo que eu tenho conhecimento, posso estar equivocado, né? Não chegou ao meu conhecimento, pelo menos, que tenhamos perdido vidas por falta de leitos UTIs ou respiradores. Pelo que me parece. Não sei se em algum local aconteceu isso. Em alguns casos, sim, é possível, mas a grande maioria tinha um equipamento lá, como hoje em dia hospitais de campanha são desativados, equipamentos são remanejados para outros municípios, para atender a demanda que vem aí. Eu fui cerceado, o meu governo, na possibilidade de discutir esse assunto, pelo nosso aqui, à minha esquerda aqui, o Supremo Tribunal Federal. A nós coube apenas praticamente fornecer meios, e recursos para estados e municípios. Pará, por exemplo, recebeu mais de 2 bilhões de reais. Isso foi feito de forma proporcional. Estamos com a consciência tranquila. Não existia, naquela época, quando existe ainda uma vacina, não existia medicamento, apenas a promessa, num primeiro momento, da hidroxicloroquina, depois outras coisas apareceram. Lamento que alguns locais do Brasil, o respectivo chefe do executivo continua proibindo isso, repito, sem apresentar alternativas. O ser humano é ágil e nós, muitas vezes, agimos de acordo com a necessidade. E o Ministério da Saúde, meus cumprimentos agora ao Pazuello e toda a sua equipe, procuraram meios no mundo de buscar a vacina. E assinamos esse protocolo no passado, passamos a fazer parte desse seleto grupo. A nossa contrapartida basicamente é financeira no momento, com algumas pessoas também, mas basicamente financeira no momento, quase 2 bilhões de reais. Talvez em dezembro, dezembro, janeiro, exista a possibilidade da vacina.
E daí esse problema estará aí vencido poucas semanas depois. E o que é mais importante nessa vacina, diferente daquela outra que um governador resolveu acertar com outro país, vem a tecnologia para nós. Tá aí, junto com os meios que nós temos como realmente dizer que fizemos o possível e o impossível para salvar vidas, ao contrário daqueles que teimam em continuar na oposição desde 2018, dizer o contrário. Então, a todos os senhores, esse pessoal maravilhoso que está aqui, Dona Nise, Pazuello, prezado líder do governo Vitor Hugo, prezado almirante Barra, presidente da Anvisa, meus parabéns a todos vocês e dizer que eu estou muito feliz em estar dentro desse projeto para salvar vidas e para servir o nosso Brasil.